Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é a professora Anne. Estamos hoje em mais um tópico de gestão em saúde. Essa é a parte 1 de recursos materiais e humanos. Peguem a apostila de vocês para acompanhar todo o conteúdo e fazer as anotações, ok? Então vamos lá. Os recursos humanos, a liderança, é feita basicamente quanto ao dimensionamento do pessoal e pela qualificação profissional, adequando-os aos setores de trabalho quanto às experiências anteriores. Os recursos humanos são as pessoas que trabalham ali na instituição, na empresa, né, seja ela qual for, e eles têm a ver com a questão do dimensionamento de pessoal. Quantas pessoas eu preciso para trabalharem nessa unidade? Quantos enfermeiros? Quantos técnicos? Como é feita essa divisão? E tentar dividir essas pessoas de acordo com o que elas sabem fazer de melhor. Se ela tem especialização em saúde da mulher e tem uma vaga para essa área, coloque ela nessa área. Se ela é melhor em UTI, tente colocar ela de acordo com as experiências que ela já vivenciou, porque isso vai facilitar demais o trabalho, vai facilitar os treinamentos e todo o decorrer da permanência desse profissional ali dentro da instituição. É importante lembrar que liderança é a habilidade de influenciar pessoas que trabalhem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. O líder, o gestor da unidade, ele vai ser importante. Então, essa habilidade que ele tem vai fazer com que as pessoas estejam mais motivadas, estejam mais engajadas, entusiasmadas em relação ao processo de trabalho. Por isso que, geralmente, a escolha do líder, ela tem que ser muito pensada e ela tem que ser a partir de méritos, de questões importantes visualizadas por quem está na direção, por quem está a um nível hierárquico acima. Porque se ela tiver uma liderança que não seja de uma forma qualificada e boa, isso vai prejudicar grandemente o restante da equipe, certo? Recursos materiais, então, fundamentos básicos, porque os recursos humanos, a gente já conversou, é mais direcionado à questão dos profissionais em si, da forma como eles vão atuar. Os recursos materiais têm a ver com os insumos que a gente vai precisar para trabalhar, né? Tudo que a gente for usar para o trabalho. E alguns fundamentos básicos que a gente tem que saber. Um deles é previsão. Previsão é o levantamento das necessidades, identificando a quantidade e a especificidade deles para suprir na unidade. A previsão é você pensar, todos os meses eu uso 50 abocates na unidade. Quantos abocates eu vou precisar para o mês que vem? Pensando na minha rotatividade, de uma forma que não falte. Será que eu peço 50 mesmo? Isso é uma previsão. A gente tem que ter toda essa questão de planejamento muito certinha. E a previsão contribui demais. Porque se faltar, vai ficar complicado. Como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir pegar do outro setor, eu não vou conseguir abrir outra licitação, se for um hospital público, né? E isso vai dificultar muito quando acabar antes do período. Então, quem faz a previsão tem que ser alguém muito certinho na equipe. Geralmente é o próprio enfermeiro da instituição que faz, mas os técnicos de enfermagem auxiliam diretamente todo esse processo. A provisão é a reposição dos materiais necessários, que são necessários para a realização das atividades, mediante o encaminhamento do impresso de solicitação aos serviços que fornecem materiais. Então, é você realmente encaminhar, solicitar para os setores de compras, para os setores que têm os materiais, a dispensação disso para o seu setor e fazer a reposição disso sempre que necessário. Organização consiste na maneira de como o enfermeiro irá dispor os materiais à unidade. O enfermeiro, ele vai, junto com a equipe de enfermagem, definir onde são os locais mais certos para colocar determinadas coisas. Por exemplo, eu vou organizar um armário para colocar só itens que forem fazer punção, itens que forem só para fazer curativos. E isso vai facilitar a organização do trabalho e quando você for fazer algum procedimento, fica mais fácil de você conseguir encontrar o que você precisa. A equipe de enfermagem precisa estar muito alinhada em relação à organização para que todos os procedimentos sejam realizados de uma forma mais fácil e você não tenha que ficar, vai lá e pega um negócio, volta, vai lá e pega outro e volta, certo? Controle envolve desde a quantidade, no caso o consumo, a qualidade, a conservação e reparos, até a proteção contra roubos e extravios dentro dessa organização. Um controle adequado fornece dados fundamentais. Esse controle ele vai ter que existir sempre, em todas as unidades, em todas as instituições. Porque se eu estiver fazendo um mau uso de um equipamento, ele vai acabar muito mais rápido. E esse equipamento acabando mais rápido vai gerar um custo porque a empresa vai ter que comprar outro. E tudo isso a gente precisa fazer. Assim como saber a quantidade, saber a qualidade. Será que esse equipamento realmente é bom? Ele tem durabilidade? Tudo isso precisa ser controlado de uma forma ok. Diferença de conceitos, então. O que é custo? É o valor de bens e serviços consumidos em produção. Eu vou produzir, por exemplo, uma máscara para ser utilizada. O que eu vou usar para produzir isso vai ser o meu custo.
Eu vou ter um custo para fazer, certo? O gasto é o valor dos bens e serviços adquiridos pela instituição. Eu não vou produzir minha máscara, eu vou comprar máscaras que já estão prontas. E isso vai ser um gasto para mim, porque eu vou comprar isso de fora para dentro, certo? Despesa é o valor de bens ou serviços não relacionados diretamente com a produção de outros bens e serviços. Então, essa despesa, ela é o bem e serviço que não está relacionado. Ele vai ser algo que vai sair, não é algo que eu sempre peço na minha unidade, por exemplo. Eu sempre peço abacate, esse mês eu tive que pedir outra coisa. E isso vai ser uma despesa, porque eu não estava esperando por aquilo. Não é uma coisa que estava no planejamento. E isso, então, vai ser uma despesa para a instituição. Perda é o valor dos bens e serviços consumidos de forma anormal e involuntária. É realmente você utilizar aquilo sem racionar. Eu vou pegar um abacate, eu vou tentar puncionar o paciente com esse abacate. Se eu não prestar atenção, se eu não tiver uma consciência de saber realizar o procedimento da forma certa, ou ter paciência para encontrar a veia dele, eu vou furar ele errado, eu não vou achar a veia, eu vou ter que tirar, vou ter que usar outro. Isso é uma forma incorreta, isso vai causar uma perda de tudo isso, certo? É um uso anormal e involuntário. E o desperdício é o consumo intencional. O abacate pode ir também muito nessa questão do desperdício. Se eu usar demais isso, eu vou ter um desperdício. Se eu for usar uma atadura de crepe, né, fazer um curativo no paciente, e eu não pensei como é que eu vou fazer, eu abro vários deles. Quando eu vou fazer o curativo, tem um monte de atadura aberta e eu só ia precisar de duas. O que eu vou fazer com aquelas que estão abertas? Eu não vou poder usar, eu vou ter que desprezar, eu vou ter que jogar fora. E isso vai ser um desperdício também, ok? Alguns aspectos considerados que a gente precisa levar em consideração. O pessoal qualificado e capacitado desempenha tarefas com menos desperdício e maior eficiência e rapidez. Como eu falei da questão da punção. Se a pessoa é mais qualificada, ela sabe fazer o procedimento, ela tem consciência e paciência para fazer, com certeza vai ser mais qualificado. Então, eu preciso ter um pessoal qualificado para fazer esse procedimento, porque isso vai reduzir os meus custos, vai reduzir o meu desperdício, ela vai ter uma consciência de que ela não pode abrir tudo ao mesmo tempo, que ela vai abrir por partes, pedir ajuda de alguém se for necessário, certo? A adequação de pessoal gera menos estresse e maior produtividade. Se você tem o dimensionamento de pessoal bem redondinho, a quantidade de técnicos específica, a quantidade de enfermeiros específicas, dependendo do grau de comprometimento daquele setor que você está, seja cuidado intensivo, semi-intensivo, cuidado intermediário, e isso vai fazer com que você consiga fazer um dimensionamento mais adequado e ninguém vai ficar sobrecarregado em cima de outra pessoa. Material adequado e de boa qualidade reduz a margem de erros e agiliza os procedimentos. Quando a gente for pensar em compra de material, em solicitação, a pessoa da compra, da administração, tem que entender que alguns equipamentos vão favorecer se um médico for passar um acesso central. E aí ele tem, por exemplo, que passar o fio-guia, e esse fio-guia é de má qualidade, quando ele for introduzir, esse fio-guia vai dobrar, vai acontecer alguma coisa, ele vai ter que tirar, usar outro fio-guia, usar outro procedimento estéreo. E tudo isso vai causar uma demora muito grande. Se o material é adequado e é bom, isso vai agilizar os procedimentos e vai diminuir a margem de erro e vai diminuir o desperdício também dos insumos que a gente vai usar, tá? Controle do material, pessoal e equipamentos, evita desperdício de tempo e dinheiro. Como eu falei, o controle, ele vai permear todos esses quesitos, todos esses aspectos. Então, ele precisa, sim, ser realizado todos os dias, seja em forma de prancheta, seja em forma de planilha, a forma como for melhor, mas o controle precisa existir, ok? A educação continuada, então, é algo que precisa ser fortalecido, porque se tiver uma educação continuada boa, tudo isso vai favorecer o restante das coisas que a gente já discutiu aqui, os gastos, os custos, os desperdícios, todos esses procedimentos. Então, a educação continuada ajuda o pessoal a aprender competências. É como se fosse um treinamento mesmo de competências, de procedimentos. Se você percebe que alguém não está fazendo aquilo da forma correta, está demorando, está tendo muito erro ou muito desperdício, leva ela, faz um treinamento. O seu líder precisa estar muito alinhado e muito sensível a tudo isso. É um processo permanente, sempre tem que acontecer, não é só assim, aconteceu agora esse erro, vou fazer. É fazer de forma a prevenir erros que possam ser desencadeados ali por algum procedimento. Atualizar e melhorar a capacidade, então você vai melhorar, atualizar a capacidade de trabalho daquelas pessoas, a capacidade de execução daquelas pessoas que estão trabalhando ali.
Recursos humanos, materiais, financeiros e físicos são necessários. Para fazer uma boa educação continuada, você precisa ter tudo isso. Recursos materiais, financeiros, físicos, uma estrutura adequada para você poder treinar. Você tem que ter o pessoal disponível para fazer o treinamento, então utilizar escalas de trabalho diferenciadas, momentos diferenciados, para que isso tudo possa acontecer, certo? Então a gente precisa ter esses conceitos bem importantes na nossa cabeça. A educação continuada é um deles e vocês vão perceber que no ambiente de trabalho isso vai acontecer em grande escala, ok? Então por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau!